Cadê seus fãs, Wilfred? Faz tempo que você não faz blogueiragem, né, Wilfred? Boa noite, gente. Tem um blogueirinho aqui comigo hoje. Ai, Wilfred. Tudo bom, Raduan? Quando que você volta pra São Paulo pra gente ir na churrascaria de novo? Boa noite. A gente tá combinandinho hoje, olha só. Dá oi pros seus seguidores. Tudo bem, Henrique? Bora, Raduan, vamos marcar de novo então, hein? Que aquele dia a gente comeu pouco. Dr. Caio já apareceu aqui. Deixa eu botar ele. Fala hoje. Que bom, ó, 1 mês na Carnívore, tô amando, que ótimo. Ah! Tudo bom, doutor? Boa noite, Jade. Tudo jóia? Você se importa de fazer uma live tripla hoje? Não, é um prazer, faz uma honra fazer com Dog Carnívoro aí. Ele quis participar hoje. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem também, tá bem enquadrado aí. O pessoal tá entrando. Nossa, olha só quem tá aqui, Júnior Bonassa, mestre das carnes. Se apresenta aí pro pessoal, Caio, para quem não te conhece. Então, eu queria primeiro agradecer, né, o convite para participar da live no meio de tanta Imagina. fera aí, né? Gente que eu sigo sempre, aprendendo sempre com igual o Dr. Eric ontem, Vitor Uhum. Azini. Então, assim, muita gente eu tenho como referência. Então, é um prazer fazer parte também de uma live com você. É Show. uma honra. Então, eu sou médico, sou formado, me formei há 1 ano na Flaminas, aqui em Belo Horizonte. Uhum. Quando eu estava acabando a graduação, eu entrei na pós em low carb lá em Viçosa. Então, a gente concluiu agora no meio do ano. Tá. E eu atendo no consultório particular e também trabalho no posto de saúde, né, no SUS. Uhum. E eu tô no meio, comecei os meus estudos assim na low carb, cetogênica, essas dietas mesmo de baixo carboidrato faz 1 ano e meio, 2 anos, com a influência de alguns colegas, né, da sala. Uhum. E aí, durante esse início dos estudos, eles me chamaram, vai ter uma pós lá em Viçosa, vamos fazer e tal. Eu falei, não, bora e tal. Que eu tava, realmente, quando você começa a estudar, né, a gente vai aprofundando e vai ficando, cada vez a gente vai estudando mais, vai ficando assim, que isso, que mundo é esse que nunca ninguém me O mostrou, que eu até né? queria te perguntar é o seguinte, se na faculdade de medicina, tá me ouvindo bem ou tá com eco? Não, tá bom, tá bom. Tá. Eu queria saber se na faculdade de medicina você teve aulas, né, que tivessem abordado estilo de vida, dietas de baixo carboidrato, alguma coisa nesse sentido. Sim, então, é isso é igual eu falei. É um mundo novo que me foi apresentado que eu nunca tinha visto. Na Uhum, faculdade a gente aprende o básico, assim, que é não o básico, o tradicional, vamos dizer assim, né? tá. Que é a gente nunca passar, sempre reduzir a gordura, né, do paciente, diabético, obeso, o que for, a gente reduzir a gordura é fazer aquela pirâmide alimentar tradicional, né? A base de Uhum. carboidratos e a gordura totalmente excluída, né, da alimentação. Nossa, isso Então a é uma gente, faculdade de medicina. sim, e assim a gente não. O que eu fiquei mais impressionado quando eu comecei a pós na Viçosa, o tanto que o médico durante a sua formação não sabe, não tem contato com
as particularidades da alimentação. Tanto que ele não sabe como a comida vai entrar no seu corpo, o que ela vai fazer nele. A gente não vê nada disso. Tá. Lá em fisiologia, a gente vê um pouquinho do processo de digestão ali e tal, mas é uma coisa passada rápida, né? Uhum. E a gente tem mais contato com a questão de diretrizes, assim, que sempre remetem à restrição de gorduras e nunca de carboidrato, né? A gente E a aprende. parte de medicamento, vocês aprendem muito isso? Como medicar via remédios os pacientes? Isso eles focam bastante? O foco é esse, né? A gente, durante uma aula, por exemplo, de diabetes, fala lá fisiologia, aí vai lá na parte de tratamento, mudança de estilo de vida, aí cita lá rapidinho a pirâmide mesmo, né? Tirar gordura, etc. E evitar doce, né? Só fala do doce, basicamente, e exercício físico. Aí isso dura assim 2 slides, né? Vamos dizer assim. E quando dura muito são 2 slides e depois entra na parte do medicamento. Aí vai lá metformina, vicazida, insulina, e aí vai aprofundando, aprofundando. Complicações, né? Uma passada rápida ali nas complicações, mas o foco mesmo fica nos medicamentos. E Uhum. assim, a gente aprende, ó, você vai começar com esse medicamento, vai associar esse aqui, se não der certo, associa esse e vai associando. E é isso que a gente vê, basicamente. E pelo que eu Infelizmente. sei, deve ter muitas palestras patrocinadas pela indústria farmacêutica, né? Eu, por muito tempo, advoguei para a indústria farmacêutica, então eu estou bem a par das práticas, né? Então, pelo que eu sei, eles patrocinam, né, vários eventos aí que convidam os estudantes e depois os médicos e fazem uma formação direcionada, contribuem para uma formação direcionada para que seja entuchado o medicamento no povo, né? Isso, é basicamente isso. Que quando a gente fica cego, eu não sei, assim, a gente não percebe a maldade que tem por trás, eu acho. Porque a gente vai num congresso, acha tudo maravilhoso, fala assim, vê farmácia dando um monte de coisa de brinde e É. oferece jantar no fogo de chão, e aí Meu chega lá, pai mostra. brinca, ele fala assim que começa dando um apito, uma caneta, um cordão de crachá e depois vai evoluindo, né? Isso. E assim, quando a gente chega lá, o representante vem te chamar para apresentar o medicamento, ele oferece um rodízio no fogo de chão, aí chega lá, Ó, faz aquele evento para falar sobre medicamentos novos, como age. E assim, o que chama muita atenção é durante os congressos, patrocinados pela indústria farmacêutica, a gente não atenta que aquilo que eles estão passando ali é algo que eles defendem. Eles não vão mostrar nunca algo que pode prejudicar eles. Né? claro. A indústria farmacêutica ela é bilionária, então ela lucra muito com tudo isso por trás. Ela Uhum. precisa de mostrar, ela vende, né? Vamos falar assim, ela vende o produto dela, né? E é ruim para ela a gente ter alguma estratégia, alguma coisa que deixe o produto dela um pouco mais de lado, né? Vamos dizer Claro. assim. Senão Né? você acaba prejudicando as vendas, né? E sabe o que eu achava interessante? Que eu não sabia, mas como eu advoguei para a indústria farmacêutica há bastante tempo, eu descobri que eles conseguiam mapear os médicos que estavam oferecendo os medicamentos daquela empresa, né? Então eles conseguiam fazer esse mapeamento e ver quais eram as regiões em que os médicos estavam oferecendo os produtos, em quais eles tinham que intensificar as visitas dos propagandistas. Eu ficava chocada assim com tudo que eles faziam para conseguir vender mais medicamento. É assustador, assim, a gente acaba de formar e começa a chegar, assim, brota Ai, representante conta aí pro farmacêutico pessoal então. do chão.
né? Aí eles vêm, assim, descobrem que você chegou no mercado, você está ali no mercado, porque eles precisam te abordar. É estranho como eles descobrem que você está ali, sabe? Uhum. Assim, você fala, como eu acabei de formar, já tem alguém me procurando, já tem gente querendo, então assim, a gente fala, a gente no começo, se você não tem essa maldade, como eu falei, você se sente honrado, né? Nossa, então eu sou Querido. realmente importante, né? O cara tá ali me procurando e tal, é porque eu sou importante, né? Então, eu acho que tem um apelo, assim, né, para pegar mesmo o médico, para levar ele, estimular ele a prescrever um medicamento, né? Uhum. E o pessoal já nem tem o ego inflado, né? Pô, acabou de se formar ali, chegou a um propagandista te oferecendo um monte de coisa, inclusive retorno financeiro, né? Que eu sei Uhum. que é oferecido também. Não é só o chaveiro, o apito, o cordão de Sim. crachá. Vai muito Começa, é além igual seu pai disso. falou, começa com apito e depois sobe de nível, né? Exato, eu fazia algumas audiências, né, desses propagandistas e eles chegavam até, contavam que tinham médicos que recebiam carros, viagens de navio, né, cruzeiros, Sim. tinha patrocínio para comparecer em congressos fora do Brasil, quer dizer, umas coisas assim que não custam barato, né? E peraí, será que a pessoa não está entendendo que vantagem ali que a indústria está levando para poder patrocinar tudo isso? Porque é muita grana, né? Pois é, e assim, tem colegas que receberam passagem e hospedagem, por exemplo, em Las Vegas, para assistir o congresso lá da indústria Hum, farmacêutica. Então, assim, para eles oferecerem isso, olha quantas pessoas vão. Então, não é só para ele, é para muitas pessoas. Então, olha o tanto que aquilo está girando de capital por trás. Aquilo não é nada, é uhum. um agrado ali que vai fazer uma diferença, né? Monstruosa ali para Ai, divulgar o produto deles e eles fazerem é como se fosse um representante assim sim. sem saber, né? O médico vira um representante ali do produto da indústria sem Sim. saber, né? Essa caneta aí que você está segurando é Bic ou é uma caneta de alguma farmacêutica? Não, não é não, é bicho. Isso aqui é porque eu fico muito nervoso, eu preciso ter alguma coisa na mão para mexer. E deixa eu te perguntar, e como é que você terminou após low carb agora? Sim, sim, Que terminado. você achou? Até porque tem outros profissionais que estão assistindo aqui, de repente querem saber se vale a pena se enveredar por aí, fazer esse tipo de investimento. Sim, não, foi assim muito interessante porque eu tive contato com muitas referências, né? Assim, o Dr. José Neto, Janaína, o próprio Souto, né? Uhum, E colegas de sala, nutricionistas, até médicos também juntos lá, que a gente trocou muita experiência, aprendeu muito a base ali da low carb, igual eu te falei. Na faculdade a gente não vê tanto a fisiologia, né? tá. Como o alimento, você colocou o alimento na boca e aí, o que ele vai fazer? Por que a Uhum, gente, por exemplo, vai no rodízio de pizza, come lá, sai explodindo, mas passa umas horas e a gente já está com fome de novo. Agora a gente vai no churrasco, fica um maior tempo satisfeito, né? Então, isso é tudo fisiológico, tem uma explicação por trás disso, né? Coisa que a gente certo. não vê na faculdade. Então, eu aprendi bastante lá nessa pós e também como fazer um manejo de medicamentos ali, porque se a gente começa uma low carb, uma dieta de baixo carboidrato, a gente pode ter alguns medicamentos que a gente não pode deixar, a gente tem que dar uma mexida, né? Sim, redução, né, de alguns, quer dizer, Isso, tem isso. algumas Então, assim, abordagens que já não faz no valeu início, muito a né? pena, eu indico sim, quem quiser, quem tiver interesse, vale muito a pena sim, aprende bastante. Legal. Então, a gente já fez essa introdução aí. Se você puder explicar para o pessoal a diferença de dieta low carb, cetogênica e de uma dieta carnívora, porque aqui tem gente que segue vários tipos de dieta de baixo carboidrato, não necessariamente a carnívora, né? Uhum, sim. Então, basicamente, a dieta
de low carb, ela varia entre mais de 30 gramas de carboidrato e vai até 130, 150 gramas de carboidrato, né, por dia. A distribuição dos macros, assim, vamos dizer, carboidratos, gordura e proteína, eu não me apego muito a isso na minha prática, mas Tá. de forma conceitual, os carboidratos ali ficam na faixa de 20%, as proteínas de 30% e o restante de gordura, né? Então, é mais ou menos essa divisão. Na cetogênica, a gente abaixa mais, ou a very low carb, né? A gente abaixa mais a quantidade de carboidrato por dia, ficando abaixo dos 30 gramas de carboidrato, né? Uhum. E na cetogênica, devido a maior restrição de carboidratos, a gente tem uma produção de corpos cetônicos, né? Que a gente chama da cetose nutricional, que Tá. varia ali entre 0,5 e 3 milimols por litro, né? Do sangue, quando a gente mede. E a carnívora, a gente. Eu estou começando agora a estudar mais a carnívora, assim, não estou tão experiente como você, né? Mas a carnívora é a base da animal, né? Sim. Das carnes, vísceras, queijos ali, assim, igual o doutor Eric falou, como tempero, né? Eu restringo muito essa questão do queijo, né? Mas dependendo do paciente, eu libero como tempero, igual o doutor Eric falou. Sim. E ovos, né? Então é mais basicamente essa definição de cada uma dessas dietas. Vocês chegaram a falar de carnívora na pós-low carb? Não, a doutora Janaína, que ali, teve uma aula que ela mencionou um pouquinho sobre a carnívora, mas a gente não aprofundou muito nela, não. Sabe? Uhum. Porque como a pós já tinha um roteiro, né, Sim. programado, então a carnívora surgiu meio que ali no meio da pós e aí a gente não aprofundou muito nela, infelizmente, né? Uhum. Infelizmente. É uma pena, mas a doutora Janaína, ela entrou um pouquinho nessa parte da carnívora. Tá. Eu acho que vale a pena explicar para o pessoal, assim, o que eu percebo. E muita gente, quando conhece dieta de baixo carboidrato, fica meio pilhado nessa questão da cetose, né? Com várias medições para ver se está em cetose, se não está em cetose. Uhum. Até que ponto estar em cetose significa que a pessoa vai perder peso, por exemplo? Olha, a cetose nutricional, ela meio que, vamos dizer assim, acelera o processo de emagrecimento, né? Uhum. Só que a partir do momento, se ela subir ali a quantidade de corpo cetônico, pode ser que o corpo vire, né? Ele começa a ficar dependente de glicose, ele começa a tirar glicose de outras partes do corpo. Então, isso pode atrapalhar o processo de emagrecimento, da perda de peso, né? Uhum. Então, só que uma coisa que eu faço no consultório é que a não ser que seja um paciente, por exemplo, um atleta ali que está focando na performance, aí eu oriento a medição dos corpos cetônicos. Mas eu falo muito sobre o sintoma, né? Daqui indica que você tem cetose, né? Como o gosto metálico na boca, o próprio mau hálito, né? Que você produz por causa dos corpos cetônicos ali na corrente sanguínea, né? A gente sente uma concentração maior, a gente fica um pouco eufórico, né? Então, tem uns sintomas que indicam que você está em cetose e não precisa de fazer a aferição dos corpos cetônicos. Eu acho que fica mais Uhum. prático, né? Então, eu acho E que... eu acho que o pessoal fica muito pilhado nisso de estar o tempo todo medindo. Uhum. E o que acontece? Quando você está ceto adaptado, muitas vezes a sua medição vai apontar uma cetose menor. E aí a pessoa fica desesperada e fala, ai, mas agora tá menos, antes estava mais, o que eu tô fazendo de errado? Então eu também acho que tem um monte de gente que não tem que estar medindo, até porque a pessoa não entende a questão de ceto adaptação. Então ela fica ali super ansiosa de conseguir níveis maiores de cetona, mas isso não necessariamente quer dizer
que vai impactar a perda de peso dela, que vai trazer alguma diferença prática para a vida dela, né? Exatamente, porque a gente, quando a pessoa vai mudar, vai entrar numa alimentação diferente do habitual dela ali, ela já tende a ficar mais ansiosa. Então, eu acho que fatores assim como essa aferição, como você mencionou aí, que pode variar, né, que a pessoa não vai entender aquela variância ali, ela pode ficar um pouco desmotivada, que não está alcançando altos níveis de corpos cetônicos, ela vai ficar desmotivada, falar, o que eu estou fazendo de errado? Eu não sei fazer a cetogênica, e eu acho que acaba atrapalhando o processo. Então, eu oriento mais essa medição para atletas que estão visando uma performance ali maior, competidores, aí sim eu acho bacana, ou a não ser que o paciente solicite, né? Às vezes o paciente gosta de mostrar ali, de provar que está, mas eu deixo bem explicado que Quer postar, né? pode variar. Isso, exatamente. Quer mostrar ali para todo mundo que está em cetose, tá? Né? E isso eu deixo bem claro para não ser um fator dificultador, né? Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa. Que erros que você percebe na sua prática aí do pessoal ao entrar em dietas de baixo carboidrato? Onde que o pessoal mais peca? Na escolha dos carboidratos, né? Porque um erro que eu acho muito comum é a pessoa achar que dieta de baixo carboidrato, você pode comer qualquer coisa desde que tenha aquela quantidade de carboidrato ali. Então, por exemplo, você comeu um pão, mas não comeu mais nada de carboidrato durante o dia, você está na low carb. Então, assim, tem esses erros que as pessoas não sabem os alimentos, né? Que a gente utiliza mais para estimular menos a insulina. Outro erro bastante comum também é o excesso de gordura, né? O pessoal acha que pode tomar Isso gordura. Eu até separei aqui, ó, um óleo de coco que eu tenho. Isso aqui já tem uma vida que tá aqui em casa, porque eu uso para tirar maquiagem do olho, só. E toda vez que eu vejo o pessoal falando que coloca óleo de coco no café, me dá um... Eu falo, cara, por que você tá fazendo isso? Pois é, assim, o pessoal aí vai lá tomar o café da manhã, coloca o óleo de coco no café, um abacate, um bacon. Olha a quantidade de gordura que ele tá ingerindo, né? Só no café da manhã. E aí o pessoal, nossa, tô fazendo low carb, mas tô ganhando peso. Aí você vai ver, a pessoa tá ingerindo gordura igual água. Então, mas eu tento sempre entender de onde vêm essas coisas, né? Essas bizarrices. Então, assim, vem da ideia de que quanto mais gordura, melhor. E não é assim, né? Eu gosto muito da abordagem do Souto, que sempre falou, não tema gordura naturalmente presente nos alimentos. Ponto. Isso não Exatamente. dá margem, não dá cartão verde para ninguém pegar manteiga e botar no café, pegar óleo de coco e pôr no café. Eu falo, gente, por que que a pessoa faz isso? Exatamente. E não só, eu acho que o pessoal, ele tem não sei o que acontece, assim, mas a dieta low carb, cetogênica, eu vou comer muita proteína, vai causar problema renal. Então, assim, a gente não aumenta a quantidade, assim, você vai comer um mundo de proteína, um mundo de gordura, não. É muito natural, né? Os pacientes não conseguem enxergar o quão natural é isso. Né? A única coisa que a gente faz é reduzir um pouco o carboidrato ali, que a gente come a monte, né? Se a pessoa for ver, ela come mais carboidrato do que toma água, né? Então, a gente reduz aquilo ali e, consequentemente, vai sobressair, vai aumentar um pouquinho a quantidade de gordura, de proteína, mas é algo natural. A gente não precisa forçar, né? Colocar para dentro mais gordura e mais proteína. Então, acho que o pessoal tem esse erro bastante comum, que é confundir essa quantidade de gordura e de proteína. Né? Tá, Não o tem nada. Edivaldo tá aqui, ó, falando, o Dr. Laíra Ribeiro recomenda óleo de coco no café. Edivaldo, assim que terminar a live, eu vou colocar umas informações bem interessantes sobre o óleo de coco no café da doutora Zófia Clemens, do Paleo Medicina. E aí, se você tem
abertura com o doutor Laíre Ribeiro, eu não tenho nenhuma, você encaminha para ele dar uma lidinha depois, tá bom? É claro que, lógico, Deixa tem eu te... alguns benefícios, mas assim, a gente não pode usar qualquer coisa sem saber, sem estudar, ver o que por trás, né? Cuidado, 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 temerário. Exatamente, exatamente. E eu acho que outro erro do pessoal é migrar para low carb e para cetogênica com foco nas receitas. O que você acha disso? Exatamente. O paciente chega lá e já quer receitas. Ó, eu vi uma receitinha de tal jeito, eu posso fazer essa receitinha, eu quero uma receitinha para não sei o quê, eu vi uma receitinha para não sei o quê. Fala, calma, a receita pode ter uma receita, mas é algo assim, esporádico, né? É um final de semana, vai comer a família ali, faz uma receitinha diferente, apresenta ali como é uma receitinha low carb para o pessoal, mas não é justificativo para você fazer um pão de queijo low carb, comer no café da manhã, no lanche da tarde, na noite você vai comer uma torta lá low carb. Não, não é assim, né? Uhum. A gente tem que simplificar sempre, né? O que eu falo sempre assim, receita, ok, faz ali esporádico, mas simplifica. Come a comida de verdade. Não precisa de ficar inventando moda demais. O paciente gosta de complicar sempre, Você né? está Gosta. processando novamente, só mudando os ingredientes, mas você continua comendo comida processada. Porque é um Exatamente, monte de exatamente. coisa com farinha de um monte de coisa, né? Um monte de cacau, um monte de farinha de oleaginosa. Quer dizer, eu penso que não sei se você compartilha da mesma opinião, mas eu penso que alimentação é nutrição. Então o corpo tem que estar tirando algum proveito daquilo, né? Com Então, certeza. assim, eu acho que é para o pessoal refletir o seguinte: será que o corpo vai tirar mais proveito de um prato de ovos e de carne ou de um bolo de caneca? Exatamente, exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito na pós, que eu não tive. Isso eu acho que é muito do curso de nutrição, que como o processo do alimento pode influenciar, assim, por exemplo, você pega ali o alimento e aumenta a superfície de contato, como isso gera impacto no índice glicêmico, na carga, tudo isso influencia ali a resposta da insulina no final. Então, Uhum. o grande X do processo dos alimentos, eu acho que é esse. E quanto mais você processa o alimento, maior você gera uma carga glicêmica, né? Então, eu Tá. acho que isso é perigoso, assim, você fazer as receitas, esse lado do E processamento, né, você falou. para quem não conseguiu se livrar do doce, quais são os melhores adoçantes aí que dá para usar em dietas de baixo carboidrato? Olha, para os meus pacientes, eu restringo muito essa questão dos adoçantes também. Mas tem gente que não consegue largar de uma hora para outra, né? Então, eu sempre recomendo o uso do xilitol, da stevia ali, eritritol, tamaltina, basicamente esses aí, né? Eu prefiro, no meio de todos, a stevia. Eu acho mais Eu vejo melhor eles nessa questão. entrando mais em low carb e cetogênica, porque na carnívora não tem receita, né? Assim, de docinho, de bolinho, de alguma coisa. Então o pessoal fala, posso usar adoçante, mas você vai botar onde? Só sobra praticamente o café, E né? comer uma carne doce, né? Não existe que você comer uma carne doce, né? Coloca bastante sal ali, né? Uma carne salgada que é gostosa. Então, a questão da Exato. carne, o bom é isso, que a gente consegue excluir essa questão dos adoçantes também. Uhum. Porque tem muita gente que pergunta da sucralose, igual o Carlos ali está falando Isso. da sucralose. A sucralose, a gente deve discutir isso na pós, ela gera um estímulo muito grande de insulina, mas tem gente que não consegue largar, né, 100%, e tem gente que acha esses adoçantes que eu falei um gosto muito amargo, não o docinho Nossa, ali, eu nunca né? gostei. Não vai. Então, como é uma mudança, eu acho que a gente não tem paciente que não pode ser muito radical. Então, tem paciente que eu abro um pouquinho de exceção ali para sucralose, mas não é o ideal. Eu falo, eu vou abrir essa exceção, mas com o tempo vamos tirar isso aí, né? Uhum. Porque o estímulo que ela causa é bem grande, né? Tá. Comparado E com... deixa eu te perguntar, assim, o pessoal normalmente
pensa em dieta de baixo carboidrato muito associada ao emagrecimento, né? Mas tem algumas pessoas que estão, por exemplo, no peso e ficam se perguntando: posso fazer uma dieta de baixo carboidrato se a minha intenção, por exemplo, não é emagrecer? Sim, pois é, eu falo que a dieta de baixo carboidrato, vamos dizer, assim, como ela varia, assim, a low carb varia lá até 150 gramas de carboidrato, a gente abre muito espaço, né? Se o paciente ali não quer emagrecer, ele aumenta a quantidade ali de carboidrato, não precisa restringir tanto os carboidratos. Pode colocar ali uns carboidratos com maior concentração, uma mandioca, uma batata doce, para incorporar mesmo ali para não emagrecer, para não perder peso, né? Ou então aumentar um pouco a As quantidade de calorias? gordura, isso, das calorias. Então a gente consegue fazer esse manejo dessa forma. E eu acho que não vejo uma restrição para alguma pessoa, algum tipo de paciente. Eu vejo que alguns pacientes necessitam de um acompanhamento Tá. para fazer, né? Por exemplo, um paciente diabético ou um paciente um diabético 1 que usa insulina ou algum tipo de medicamento, dependendo, precisa de um acompanhamento ali porque ele pode causar uma hipoglicemia, Sim. né? Então, hipoglicemia é um quadro grave, né? Ainda mais para pessoas idosas, com uma idade maior, então é meio perigoso, né? Tá. Mas a questão das dietas de baixo carboidrato, eu acho que elas beneficiam muito pessoas que têm, que compõem ali a síndrome de resistência insulínica, né? Quem sofre de ovário policístico, esteatose hepática, né? Que é o acúmulo de gordura, para quem não sabe, no fígado, que na maior parte das vezes é por causa da frutose, né? Da alimentação, o próprio Alzheimer, fibromialgia, pacientes que têm quadros inflamatórios, né? Hipertensão. Então, assim, é uma infinidade de doenças e cada vez a gente descobre mais igual o próprio Alzheimer, né? A gente está descobrindo agora que tem gente já chamando de diabetes tipo 3, Sim. né? Por causa da base da resistência única ali a nível cerebral. E no seu consultório, eu imagino que você tenha mais tempo, né, de conversar com os pacientes, expor tudo isso, explicar tudo isso. Mas você também faz um trabalho, é no SUS? Sim, sim, é um posto de saúde. E aí, como é que é tentar abordar isso? Imagino que são pessoas, né, com bem mais carentes, dificuldades financeiras, etc. Como é que, em menos tempo que você tem de contato com o paciente, como é que você faz ali para abordar esse estilo alimentar, talvez? Então, isso é uma realidade assim, que eu vi muito contraste quando eu comecei com os pacientes no consultório. Porque antes de vir aqui para BH, eu trabalhei numa cidade no interiorzinho, assim, bem pequena mesmo, e os pacientes eram pacientes mais simples e tal. E lá, muitos pacientes faziam já o consumo da banha de porco, por exemplo. Então, esses pacientes, eles conseguiam ver. Eles tinham uma raiz ali, sabe? Eles tinham uma raiz, era mais fácil. Alguns eram relutantes por causa da questão de achar que não ia conseguir, por exemplo, tirar o leite da vaca, não ia conseguir fazer as atividades ali da roça, que a roça demanda. Então, assim, eu sofri um pouco com isso. Mas quando eu vim para BH, os pacientes eles são mais teimosos, vamos dizer assim. Eles não aceitam muito a sua ideia. Alguns acham que você é doido, né? Eu tive colegas que tentaram fazer a mudança ali no SUS durante a faculdade, do internato, e sofreram denúncias porque o paciente foi na gerente e falou: o aluno tal estava me mandando comer gordura, não sei o quê, e a gerente entrou em contato com a faculdade, deu um rolo danado. Então, assim, a nível aqui de Belo Horizonte, eu senti uma resistência maior. Mas aos poucos eu vou mostrando assim, eu vou tateando, sabe? Tem paciente que você já consegue uma confiança ali de cara, tem muitos que já ficam desconfiados até eles veem assim que a gente, os médicos mais novos, então eles acham assim, ó, esse médico aí mais novo, às vezes, não sabe o que ele está falando.
Então, a gente, quando Ficou vai bebendo conseguir... na porta da faculdade e não estudou. Exatamente, exatamente. E aí a gente vai tateando, eu vou buscando tatear mesmo, ali, ganhar a convivência, a confiança do paciente. E aí eu mostrando, ó, você lembra dos nossos antepassados, seus avós, bisavós, como eles comiam, que eles utilizavam a banha de porco, o pessoal, como eles tinham menos doenças e tal, e o pessoal vai falando a verdade e tal. E a gente vai criando, quebrando alguns paradigmas e eu vou mostrando, aí quando a gente, porque eu não consigo, igual no consultório, que eu consigo abordar ali numa consulta de 1 hora, 1 hora e meia, a base ali fisiológica, eu gosto de mostrar o porquê que eu estou fazendo aquilo ali, né? E no SUS, que a gente tem uma consulta de 20 minutos, no É isso máximo, que eu ia né? perguntar. Quanto tempo dura? Então, durante as consultas agendadas, que são destinadas para pacientes hipertensos, diabéticos, a gente tem 20 minutos. Só que 20 minutos você tem para ver Nossa. exames, ver ali as medicações, ajustar questão de nível pressórico e ainda falar isso, ainda fazer a orientação alimentar. E igual aonde eu trabalho, abrange uma área de 5 mil usuários a minha equipe. Então, para agendar é muito difícil. Então, às vezes, aquela consulta ali é quase a única ocasião que eu vou ver aquele paciente. Eu vou ver ele daqui não sei quantos meses, né? Nossa. Então, assim, eu tenho bolado algumas estratégias. De vez em quando eu enfio mesmo o dedo ali na ferida para mostrar a importância de mudar a alimentação. Porque eu falo, ó, isso aqui você já está tomando o máximo. Olha aqui a sua glicose, por exemplo, sua glicemia, como que ela está. Se você acha que a gente vai aumentar aqui, já está chegando no limite. Você acha que vai surtir efeito? Você acha que se você não mudar a sua alimentação, vai surtir efeito? Né? Olha as Caramba. complicações. Aí tem alguns pacientes que a gente precisa ser até, às vezes, um pouco assustador, vamos dizer assim. Né? Você pode perder sua visão, seu rim vai parar de funcionar, vai ter que fazer hemodiálise, aí a pessoa começa a acordar para a vida, para a realidade ali. Né? Que se ela não mudar, se ela não criar mesmo, vergonha mesmo na cara, o negócio vai desandar e não vai ser bom. E Né? sabe o que, que me dá dó? Porque, assim, são pessoas que a gente sabe que são de baixa renda, né? E que muitas vezes gastam muito do que ganham comprando comida lixo. Então, pô, a pessoa já Exatamente. ganha pouco e tem todo um sacrifício ali para trabalhar e conseguir levar comida para casa. E aí, na hora que ela vai comprar alguma coisa, é óleo vegetal, pão, frios, bolacha, Exatamente. salgadinho. Ô Jade, e assim, uma coisa que eu fiquei muito assustado, que eu até postei uma vez sobre uma dieta que eu recebi de um paciente que foi na nutricionista, que os nutricionistas passam a alimentos integrais, os alimentos integrais são mais caros. E a pessoa dá o máximo para ela seguir aquilo ali, para ela pagar, às vezes ela abre mão de muita coisa para comprar aquele alimento integral, achando que aquilo ali está ajudando, e aí ela vai, a gente chega com o resultado do exame e está lá aquele desastre. Em vez de diminuir, aumentou. Aí a pessoa fala assim, gente, eu estou seguindo, estou fazendo tudo, estou comendo uma colher de É arroz, foda. uma colher de feijão, uma batatinha, um pão integral, não sei mais o que, e aumentou, eu não sei mais o que eu faço, e a pessoa começa, aí uma coisa vai levando a outra, aí a pessoa Aí o fica doutor André falou ansiosa. aqui, né? E daí a pessoa tá fazendo todo esse sacrifício para comprar comida ruim e depois ainda vai ter que se desdobrar para comprar remédio. E aí entra num ponto que eu Exatamente. queria te perguntar. O SUS oferece, o governo oferece esses remédios para pressão, para diabetes, para baixar colesterol, que infelizmente passam, ou a pessoa ainda tem que desembolsar grana para pagar tudo isso? Então, o SUS, aqui em Belo Horizonte, porque varia de cidade para cidade os ofertados, sabe? Mas aqui em Belo Horizonte, o que a gente tem disponível a nível do posto de saúde é a metformina, a glibenclamida e a insulina NPH e a regular. Outros medicamentos precisam ser comprados. No caso da metformina, alguns pacientes têm alguma intolerância à metformina, e a simvastatina, igual a Célia está falando, que eu não esqueci aqui. E alguns pacientes que têm intolerância à metformina, igual diarreia, alguns sintomas, efeitos colaterais,
O Glifage de 500 miligramas fica disponível na farmácia popular, sabe? Mas aí tem alguns pacientes que conseguem, por meio de processo, assim, que raramente, mas conseguem uma insulina mais cara, né? Um maior custo, mas assim, é a raridade. A base é essa, a metformina, a glibenclamida, a insulina regular e a NPH e a simvastatina. Alguém que está usando medicação, normalmente chega para você usando quantos medicamentos ali? Eu falo que assim, é o combo, né? Tá, É difícil, é raro a gente ver um que é só hipertenso, isso. ou que é só diabético, ou que só toma remédio de colesterol. Eles geralmente vêm com aquela lista, né, para a gente renovar de receita, que vem a tríade lá. Sempre tem uma hidroclorotiazida ali, um diurético, junto com outros antihipertensivos, ali uma losartana, e vem a simvastatina junto, um ASzinho ali, a metformina, e em alguns Que casos a beleza. glibenclamida. Então, assim, e isso vai causar, como vai só aumentando, né, a quantidade de medicamentos, aí começa a gerar efeito de sintomas gastrointestinais, aí já entra com omeprazol, ou então uma domperidone, aí vai do abaixo, né? Já deu uma depressão também de estar usando Já tudo é. isso, a Aí o vida paciente tá já na ficou, merda, quer dizer, aí o mais paciente um. começou a ficar impotente, aí já entra com a depressão, aí já entra, aí só desce a ladeira, né? Caramba. E você sabe dizer se é um paciente que vai comprar? Você sabe dizer quanto é que custa em média esse combo aí? Olha, eu separei alguns aqui, eu fiz uma pesquisa rápida assim, Tá. mas a metformina, eu fiquei até assustado, que eu não tinha parado para quantificar o preço disso. O Glifage, ele varia ali de uma faixa de 20 a 30 reais, 30 comprimidos. Então, se a pessoa tomar, por exemplo, um comprimido ao dia, no mês ela vai gastar isso. Só que Tá. é muito difícil você ver um paciente que só toma um por dia. Na maioria das vezes ele toma a dose máxima. Então, esse Glifage desse preço é o de 500. A dose máxima é 2.440, se não me engano. Então, ele vai tomar, de 500, ele vai tomar 5 comprimidos. Então, olha o quanto ele vai gastar no final do mês. 5 Cinco comprimidos. comprimidos no dia? Isso. Geralmente, para atingir ali a dose ótima ali de Glifage, de 500 miligramas, né? Ou 3 de 850, né? Gente. E aí entra com a glibenclamida, que varia também de até 50 reais, os genéricos ali de 6 reais, e aí de 50 reais. Então, assim, no final das contas, é um combo muito caro, que não, quando você contrabalança ali, que o pessoal fala, é uma dieta cara, não vou seguir dieta porque eu não tenho dinheiro, isso aí é só para quem tem muito dinheiro, mas você vai contrabalancear, sai muito mais barato que você comprar esse combo aí na farmácia, né? Nossa. Você acredita que tem mais de 2 anos que eu não uso nenhum medicamento? Eu só entro na farmácia para comprar gaze, que eu uso para limpar o dente do cachorro com óleo de coco, inclusive. Então, hoje eu entrei na farmácia e falei, tem gase? O moço, não, acabou a gase. Eu falei, porra, remédio vocês têm um monte, não tem um raio de uma gase, né? Pois é, pois é. E assim, eu acho que a população, ela tem principalmente eu vejo isso no SUS. No Tem o particular nem quê? tanto. A população hoje está tendo uma busca pela doença. Tá. Se você não passa um antibiótico para o paciente, ele vai sair dali te xingando, cuspindo, achou que o médico não vale nada. Ele não passou um antibiótico sequer, falou que era só resfriado, passou só um soro para lavar o nariz. O paciente sai ali. Criança, a mãe chega, o que me assusta mais, a mãe chega com a criancinha lá de 6 meses, falando que a criança está dando febre, que está com dor de garganta, você vai examinar a garganta, está normal, e a criança está com o nariz entupido. E aí você fala, ó, isso é um resfriado, você vai fazer a lavagem nasal e tal. E aí o paciente, a mãe ali sai te xingando, falando que você é incompetente, que você não passou um antibiótico para a filha dela. E assim, é assustador, sabe? O tanto que o pessoal busca pelos antibióticos.
Principalmente antibiótico, eu vejo, sabe? É Uhum. muito assustador isso. Eu E acho que esses são. remédios que você mencionou, eles são indicados para uso eterno, contínuo, assim, porque a conta é alta. Normalmente eles indicam, você vai tomar por alguns meses ou acaba sendo praticamente vitalício? Então, isso é uma coisa que eu também notei, principalmente nesse posto que eu estou agora. A gente, como é uma demanda muito grande, a gente não consegue atender todos os pacientes. Então, alguns ali, nesse meio tempo que a gente não atende, precisa de renovar a receita, né? Uhum. E aí eles chegam lá com a metformina de uso contínuo, insulina de uso contínuo, simvastatina de uso contínuo. Aí você vai ver, já faz umas 4, 5 vezes ali que já renovaram a receita sem nem pedir os exames. Então você vai ver, a receita vale para 6 meses. Então você tem 5 renovações ali, sem contato com o paciente, sem ver como que está aquilo ali. Olha quanto tempo que essa pessoa está tomando totalmente, tomando um remédio sem monitoramento, né? Sem avaliação ali laboratorial. Eu tive um caso, Jade, que eu achei assim que foi muito Nossa, impactante, surreal. porque eu atendi uma senhorinha, foi nesse caso. Quando eu cheguei, começaram a chegar as receitas para eu renovar, e eu vi a cibastatina, esses remédios de diabetes, hipertenso, eu falei assim, não, eu quero ver esses pacientes aqui. Eu vou renovar hoje, mas eu vou renovar para um mês. Vocês vão ter que dar um jeito aqui de colocar isso aqui na agenda para poder passar por mim, senão eu não vou renovar. E aí vocês vão se virar para o paciente. Então eles começaram a colocar para mim. Então chegou uma senhorinha, eu não lembro mais a idade, eu acho que era 64, eu acho que era 64. E ela estava com essa simvastatina de uso contínuo. E eu falei assim, não, eu chamei a senhora aqui porque eu quero ver por que a senhora usa simvastatina. E hoje os estudos mostram que a simvastatina, para prevenção primária, não tem tanto efeito assim como o pessoal divulga por aí, né? Sim. Então eu falei assim, ó, eu quero chamar a senhora aqui para a gente poder avaliar se realmente precisa disso aqui, né? E geralmente eu peço por causa da questão da agenda, o paciente volta ali com umas 4 semanas depois, né? E eu chamei a paciente, eu falei assim, ó, eu não vou reduzir, porque o último avaliação laboratorial deve fazer muito tempo. Eu não vou tirar agora porque eu não posso tirar uma coisa cega sua. Mas quero ver a senhora o mais rápido possível com os exames para a gente poder avaliar. E aí já deu um intervalo, mais ou menos de 4 semanas, a paciente não voltou. E aí a gente lembra, sabe? Porque tem alguns pacientes que marcam, que você tem uma conversa ali que marca. E ela falou assim, não, realmente, essa vastatina, eu tomo ela faz muito tempo, nem sei nem porquê, eles falam que meu colesterol está alto, mas eu não sei por que ele está alto, não sei se realmente, assim, vou ficar ter que tomar isso pro resto da vida. E aí me marcou. Eu fiquei esperando ela e nada dela. E aí passaram assim, algumas semanas a mais, e aí ela voltou comigo. E ela voltou com um relatório de alta eu até arrepio lembrando da história, do hospital, e ela me relatou que ela estava num dia em casa, à noite, de madrugada, ela levantou para ir no banheiro, e de repente ela caiu no chão, e ela não conseguia mexer. E ela achou primeiramente que ela estava tendo um AVC ali, só que ela morava sozinha. E para ela É. não chamar ajuda assim à noite, assustar o pessoal, ela ficou até de manhã caída no chão do banheiro. E aí, quando Nossa. o dia amanheceu, ela chamou o vizinho entrou pelo basculhante do banheiro e foi ele ajudar ela. Levou para o hospital e quando chegou no hospital, eles foram fazer a medida da CPK, que é uma enzima que mostra Sim. dano muscular, estava altíssima. Então ela estava tendo uma crise de rabdomiólise. E um dos efeitos colaterais da simvastatina é a rabdomiólise. Sim. Então, assim, eles tiravam a simvastatina, hidratavam a paciente, começaram a fazer aquele aporte, e ela voltou contando isso para mim. Então, assim, eu lembro do dia que você me falou que ele podia me causar isso. E antes de eu poder voltar, para a gente poder tirar ela, eu tive a crise. E, assim, isso me marcou muito, sabe? Então, isso me falou assim, não, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho, porque eu acho que eu nunca tirei tanto simvastatina na minha vida quanto eu tirando dos pacientes ali que usam. Caramba. Isso me motiva mais, porque muitos pacientes queixam de dor crônica, eu mesmo, o paciente às vezes chega, eu parei de tomar simvastatina
porque ela me causa muita dor nas pernas, dói tudo quando eu tomo, então parece uma conta própria. E assim, a gente não vê isso, a gente acha que isso é bobagem, a gente passa por isso na faculdade achando que é um caso em 1 milhão, mas não, é muito comum, é muito prevalente e é grave. Então, assim, a questão do medicamento, eu acho que a gente está usando muito medicamento assim, sem pesar a mão, sabe? Eu acho que isso é um grande defeito da faculdade, do ensino hoje, médico, não sei lá fora como que é, E mas... em questão de alimentação, assim, até para esses pacientes que você tem um tempo de consulta menor, o que que você passa de dica para eles? Como é que você diz que eles têm que se alimentar? Olha, eu falo assim, Dona Maria, a gente vai ter que mudar essa alimentação da senhora, porque o que está causando esse descontrole aqui da glicose o que a senhora está comendo. Aí eu pergunto o que a pessoa está comendo. E aí eu mostro, olha só, e durante o dia, olha a quantidade de alimento com carboidrato que a senhora está comendo. Isso, quando entra no nosso corpo, vira açúcar. É como se a senhora estivesse comendo colheres de açúcar ao longo do dia. Então, a gente pode aumentar o máximo que for de medicamento, mas se a senhora não mudar a alimentação aí, não vai ter controle nunca. E a gente vai aumentando a medicação e vai tendo os efeitos colaterais das medicações, as complicações, os diabetes. E aí eu enfio o dedo na ferida, falando o que pode causar, pé diabético, etc. E aí eu vou e falo, assim, por causa do tempo, eu não consigo entrar em muitos detalhes. Então, eu padronizei uma lista de Fala assim, alimentos. me segue no Instagram, aí você passa seu Instagram no final da Alguns eu falo isso. consulta. Alguns eu falo isso. Ou então, ó, entra nesse, ou então eu passo alguns que são mais resistentes, eu falo, entra nesse site aqui, eu passo o blog do Sou. Entra lá que a senhora vai ver como é que é, o que eu estou falando. E aí eu padronizei uma listinha de alimentos assim, que o paciente deve tirar e tem dado certo. Graças a Deus tem dado certo. Eu tive um paciente, Jade, que também foi um dos primeiros que eu vi que estava tendo êxito que eu estava fazendo. Ele é motorista do SAMU, sobrepeso, chegou lá com problema de sono, de estresse do trabalho. E aí eu pedi uma revisão laboratorial para ele e veio com uma glicada de 13,4%, eu acho. E a diretriz, se você for guiar pela diretriz, você já tem ali para entrar com a insulina, de cara, sem nada. Você já entra com a insulina. Ó, vamos começar a insulina a partir de hoje. Se é diabético, a gente vai começar com a insulina. Né? Eu falei, ó, eu olhei bem nele assim, falei assim, o senhor tem filho, o senhor tem netos? Ele falou, tenho um netinho, acabei de ter um netinho. Eu falei assim, então, se o senhor gosta dos seus netinhos e quer conviver, ver eles crescerem, o senhor vai ter que mudar essa alimentação sua. E se eu fosse seguir a diretriz aqui hoje, eu já começaria com a insulina hoje para o senhor. E ele falou, nossa, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu falei, mas eu tô confiando no senhor, porque eu sei que o senhor vai querer ver os seus netos. Então, eu vou passar aqui, o senhor não vai tirar da alimentação, você não vai comer de jeito nenhum. Quando você tiver vontade de comer, você vai lembrar dos seus netos e não vai comer. E aí eu, sabe, peguei bastante, sim, ele, e aí beleza. Ele falou, não, vou fazer, pode deixar. E marquei o retorno dele para 3 meses. Só que ele voltou um pouquinho antes, eu acho que ele voltou com 2 meses, 2 meses, um pouquinho. E aí ele trouxe, eu já, na primeira consulta, eu dei o pedido de exame dele para quando ele voltasse. E aí ele trouxe uma glicada de 7. Nossa, Isso que por 2 meses e diferença. pouco. E aí eu falei assim, olha só isso aqui. Ele falou assim, cara, nem eu tô acreditando. Nem a enfermeira, quando foi marcar a consulta, ela acreditou nesse resultado meu aí, não. E aí ele perdeu peso, melhorou o sono, melhorou o estresse, a qualidade de vida dele melhorou, ele voltou a jogar bola dele lá, peladinha dele lá, que ele tinha parado. E ele falou assim, cara, eu nunca mais mudo minha alimentação na vida. Igual o senhor falou, eu quero ver os meus netos crescerem e eu vejo que agora eu vou poder ver eles. Mas eu não sentia isso, sabe? Eu sentia que o paciente, quando ele chega com com essa carga, né, de comorbidade, ele chega ali extenuado já, porque ele já não está aguentando mais. Ele chega ali com a fadiga, dores crônicas e caiu a caneta. Dores crônicas. A bique, vamos deixar claro. Dores crônicas e toda aquela carga ali.
Então ele chega assim com um nível emocional bem abalado. E quando você muda, a pessoa fica surpresa, né? Então, assim, depois que muda, não quer mais voltar, não volta mais. Então, Mas deve o ser mais super difícil é o difícil primeiro. pegar o pessoal assim de mais idade, que tem muito medo do colesterol, que tem muito medo da carne vermelha. Você falou de ver os netinhos, eu vou te passar o telefone da minha avó para você ligar para ela, porque eu canso de falar, eu falo, vó, come mais ovos. Quantos ovos você está comendo? Aí ela fala dois. Eu falo, dois ovos não é nada para uma pessoa que precisa de mais proteína, de mais gordura, né? Tem que Exatamente. lembrar ela que ela tem que ver a neta casando, tendo filhos. Pois é. E exatamente isso, o paciente mais idoso ele tem uma resistência maior, ele tem muito medo do colesterol. Então, o paciente chega lá com colesterol de 200 ali, já está falando assim, meu Deus, faz alguma coisa que eu vou infartar. Eu falo, não, se a senhora quer viver mais, o colesterol que vai estar ali produzindo na sua produção de hormônios. Isso aí é bom para a senhora está ganhando alguns anos de vida com esse colesterol. É o Nossa, aí que a faz a pessoa acha que senhora... você tá doido, né? Exatamente, tem uns que arregaram o olho assim, nossa, será que é verdade mesmo? Aí eu começo a explicar que o colesterol, como que é produzido o colesterol, que a menor parte vem da alimentação, a maior parte mesmo produzida pelo corpo. Aí eu começo a falar, se o nosso corpo produz a maior parte, é porque a gente precisa do colesterol. Aí eu começo a falar, o colesterol está na produção dos nossos hormônios, então a gente precisa daquele colesterol. Então a gente abaixar está relacionado com a piora ali. Aí eu falo dos estudos que relacionam o colesterol mais baixo com a sobrevida menor. E assim, a Uhum, gente vai tateando mesmo e aos poucos, com insistência. Não são todos, né, Jade? Infelizmente, não são todos claro. que a gente consegue. Mas é o que eu falo, assim, um ou outro que a gente consegue mudar, igual esse paciente do motorista do SAMU, é como se fosse uma vitória nova. A gente Claro. nunca acostuma. Eu acho que eu nunca vou acostumar nos pacientes. Eu acho que cada conquista ali tem o seu lugar ali na sala de troféus. Assim, eu vejo por esse ponto. Lógico. A Célia disse aqui que valeu a pena perder a novela. Célia, até que horas que vai a novela para a gente segurar a audiência aqui? Vamos estender. Ainda mais se for novela da Globo. A gente vai estender mais aqui. É isso até que eu ia te perguntar. A live, daqui a pouco, ela deve encerrar. E aí eu queria saber se você consegue voltar para a gente responder algumas dúvidas do pessoal que está Não mandando aqui. consigo. Consigo sim. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa porque ela sempre corta do nada. E aí a Aham. gente já volta avisando o pessoal que aí a gente está voltando para você responder algumas perguntas que eles quiserem colocar aqui. Beleza, beleza. A Célia falou que a novela, que novela que é essa, Célia, que vai até 9h30? A gente vai segurar a audiência aqui para competir com a Globo. Isso aí, vamos tirar. A Cena falou futebol hoje. O Gabi falou que tem que doutrinar a mãe, então fala para ela já assistir a outra parte da live, que a gente já vai Isso. abrir outra. E todas essas lives, gente, agora eu tô subindo pro YouTube, tá? Então, se quiserem passar para mãe, para tia, para avó, vizinho ver, tá tudo ficando salvo agora lá, beleza? Então, vou Ótimo. fechar essa aqui, vou salvar e aí a gente abre outra. Beleza, beleza. Tá bom? Show. Até mais. Até mais.